É, eu acho esse um modelo excepcional, muito legal, especialmente na área de saúde. Por quê? Porque ele permite trazer a comunidade beneficiária para dentro da gestão da entidade e permite a cogestão com o órgão público, né? A cogestão entre a comunidade beneficiária e o poder público daquele serviço. Mas é preciso entender bem esse modelo. Ou seja, eu entendo que em muitos casos tem sido usado de uma forma não muito correta esse modelo. Justamente porque não se compreende exatamente esse caráter comunitário com cogestão. A experiência que nós tivemos no DF, por exemplo, foi muito negativa em relação ao Hospital de Santa Maria. Algumas outras experiências, na verdade, transferem a gestão de hospitais públicos para entidades privadas. Não há uma cogestão, não há uma gestão comunitária. Então, há que avaliar bem o modelo. Segundo, há uma diferença grande entre a legislação federal e as legislações estaduais, que alteraram justamente esse aspecto da cogestão e da gestão comunitária. Aí desvirtua o modelo, no meu entendimento. Ademais, permite uma transparência muito maior em relação aos resultados da prestação dos serviços. A população pode acompanhar melhor quais são os resultados. A aplicação, também maior transparência em relação à aplicação dos recursos financeiros. Então, é um modelo muito interessante, muito conveniente para a área de saúde, especialmente dos hospitais, os hospitais locais, os hospitais regionais, etc. Ou seja, o gerenciamento de um contrato, da contratualização, exige uma competência técnica e administrativa muito forte. Significa que o segundo e terceiro escalões da administração pública assumam o gerenciamento desses contratos de forma muito próxima. Contrato de gestão com essa, inclusive, significa a participação na gestão da entidade. Mas contratos, de um modo geral, especialmente contratos de parceria, eles necessitam de um acompanhamento, de uma clareza em relação aos objetivos, aos resultados que se pretende alcançar, aos objetivos que se pretende alcançar, as metas que são definidas e o acompanhamento muito próximo na execução desses contratos. Essa é uma deficiência grande que nós temos na administração. Em geral, o comando político, ele entende que quando faz um contrato, ele está delegando, resolve um problema e não se preocupa com o gerenciamento, não entende que é necessário, digamos assim, ter um gerenciamento intensivo, e contratualização exige gerenciamento intensivo. Então esse é o principal problema que eu vejo. A comissão de acompanhamento e avaliação é um instrumento para os contratos de gestão, no caso, vou falar principalmente de organização social, que é a experiência que eu tenho. Ele é um instrumento de avaliação, digamos assim, mais isento, porque ele não é embora seja indicada pelo ministro do Estado, ele deve abranger especialistas, gente que entende daquela atividade mais proximamente, e com isso ele se torna mais neutro, ou seja, não é uma avaliação hierárquica, ela é uma avaliação de especialistas que consegue ter mais, digamos assim, isenção em relação à relação administrativa entre o órgão supervisor e a organização social. Segundo, essa comissão de avaliação, ela avalia basicamente o alcance de resultados, o alcance das metas pactuadas. Então, ela não é uma avaliação, digamos assim, da execução físico-financeira, mas é em relação à atividade finalística da entidade, em relação às metas pactuadas. E, bom, basicamente é isso, a comissão de acompanhamento e avaliação. E ela é mais importante ainda porque ela periodicamente avalia de 6 em 6 meses, faz reunião de 6 em 6 meses. No caso da UES é obrigatório pelo menos uma reunião anual, avaliação anual, né? E ela fundamenta, digamos assim, a decisão do ministro de aprovar a execução ou não do contrato de gestão daquele exercício. Bom, é uma atividade que se justifica em uma relação que envolve recursos elevados e uma prestação de serviço relevante. Eu entendo que a comissão de acompanhamento e avaliação é para grandes contratos de gestão, não é para
Por exemplo, existe uma comissão de acompanhamento e avaliação para termo de parceria do OCIP. Ou isso não se justifica em pequenos convênios, etc., porque é muito custoso. Essa comissão tem um custo elevado. Você tem que trazer especialistas, eles têm que ter disponibilidade para vir avaliar, tem que fazer os relatórios, tem que fazer bem feito, etc., etc. Então, isso tem um custo elevado. Portanto, se justifica em grandes contratos, em grandes pactuações, não entidades de maior porte, no meu entender. Há outros aspectos que a comissão não pega, por exemplo, na questão orçamentária e financeira, e em outros aspectos, por exemplo, a participação dos membros do setor público no conselho, a atuação dos membros do poder público no conselho, eles devem ser proativos em relação a problemas que existem dentro da organização. Por exemplo, regulamentos, normas internas daquela organização, critérios para contratações, esse tipo de fiscalização, que normalmente é feito também por um conselho, mas o próprio conselho de administração, ele faz uma fiscalização interna já em relação à diretoria da entidade. Mas, digamos assim, a atuação dos membros do Ministério no conselho de administração deve ser acompanhada pelo próprio ministro de Estado. Então, há um tipo não é bem fiscalização, né? Mas, digamos assim, a área orçamentária do Ministério deve analisar a prestação de contas anual da entidade. Ou seja, a UES tem que publicar o balanço patrimonial e financeiro todo ano. Esse documento eu acho que tem que ser analisado pela área orçamentária e financeira, seja para saber o que aconteceu com a entidade, como para propor um novo orçamento. Ou seja, aquilo é base para para os dirigentes públicos propor lá dentro. Então, há um acompanhamento dos órgãos do Ministério em relação à organização social, que não é o papel da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que cuida basicamente da atividade finalística do alcance de resultados.